Fica de pé, por favor, nós vamos em reverência à palavra de Deus. Êxodo 12, a partir do primeiro verso, nós vamos ler alguns versos. A leitura será longa, a palavra será curta, porque ainda temos a celebração da ceia nesta manhã, né? E nós estamos muito felizes mesmo, irmãos. Está conosco também o pastor Newton, o Bruno, não é? Lá da igreja do Barreiro. Deus abençoe. Tem os irmãos também, alguns irmãos vieram. Sejam muito bem-vindos, né? Em nome de Jesus, nesta manhã. Que alegria tê-los aqui conosco, não é? É sempre bom nós estarmos na casa de Deus. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. O que ele disse? Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo que no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, do dia 14, né? E pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com a sandália nos pés, o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Agora Lucas capítulo 22, versículo 14. Vamos ler mais esta passagem. E chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. E então Jesus disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu padecimento, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando o cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que tu já fizeste neste lugar. E eu peço que o teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e me dê graça, capacitando-me, Deus, para transmitir aquilo que tu colocaste no meu coração para falar aos teus servos nesta manhã de Páscoa, nesta manhã maravilhosa de celebração. Que o Senhor venha amarrar, ó Deus, no mundo espiritual, toda força contrária, todo ladrão da palavra, todo espírito de dispersão. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, eterno entendimento e esclarecimento na vida dos teus servos, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, que bom estarmos aqui. Pode sentar dando glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, aplaudindo a Jesus. Nesses minutos que eu tenho, hoje eu vou falar com vocês acerca da mesa do Senhor, não é? Talvez isto é o mais universal e comum de todas as características do cristianismo, talvez essa seja uma das mais comuns, não é?
quase todo o mundo cristão, né, de uma forma ou de outra, eles têm a mesa do Senhor, não é? Alguns comemoram, chamam por nomes diferentes, não é? Na igreja católica chama por um nome, em algumas igrejas evangélicas chama por outro nome, não é? Nós chamamos de a mesa do Senhor, não é? Alguns chamam de a Santa Ceia, não é? Ou a Ceia do Senhor, como acharem melhor, não importa aqui a nomenclatura, o que importa de fato é o significado disso para nós. Mas de uma forma ou de outra, por um nome ou por outro nome, né, é quase uma característica universal do cristianismo, a celebração desse momento de comunhão, do momento, né, em que participamos do corpo e do sangue do Senhor. Na igreja primitiva se comemorava todos os domingos, não é? Eles reuniam-se e para lembrar a morte e ressurreição de Jesus, né, para aquilo ficar realmente impregnado neles, porque a mensagem deles era exatamente essa, não é? Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então essa era a mensagem e eles faziam questão de estar falando sobre isso, e cada reunião terminava sempre com o participar da mesa do Senhor. É claro que vocês vão ver no livro de Coríntios a mesa do Senhor sendo tratada de uma forma assim bem sem reverência, sem temor, não é? A mesa do Senhor é algo para ser encarado como algo espiritual, não é? Deixado pelo Senhor para que nós a cumpramos. É tão geral e tão frequente, né, que nós muitas vezes tratamos com uma certa leviandade o participar da mesa do Senhor ou estar, né, num culto de Santa Ceia. Há pessoas que às vezes nem fazem caso disso. Há outros que fazem tanto caso que transforma isso numa religiosidade. Não é bom nem uma coisa nem outra. Eu acho que temos que olhar para as coisas sempre com visão de discernimento. A Bíblia diz que devemos discernir o que nós estamos fazendo, amém? Então tem se tornado algo que nós fazemos como uma parte das ordenanças que foram deixadas para nós, e talvez como um costume, a gente faz isso, a gente participa do pão e do cálice, mas eu nem sei por que eu faço isso, não é? Lá na igreja católica, a gente às vezes, né, quem já foi católico sabe disso, você participava todos os domingos da hóstia, não é? Da Eucaristia, e você muitas vezes nem sabia do que se tratava, era algo que era muito comum, não é? E nós, na forma como nós celebramos, nós preservamos, né, algo do valor da ceia do Senhor, né? Nós nos regozijamos com o significado. Quem não sabe o que simboliza o cálice? Alguém sabe o que simboliza o cálice? O cálice simboliza o quê? O sangue do Senhor e o pão, o seu corpo, o corpo de Jesus. Nós regozijamos com esse simbolismo, mas como eu disse, o perigo é que nós podemos perder algo da grandeza, do significado do que é a ceia do Senhor e daquilo que nós fazemos quando nós cercamos a mesa do Senhor. Eu penso que todos nós entendemos que a mesa do Senhor ou a ceia do Senhor é a Páscoa do novo Israel. Se você não sabe, é bom você ficar sabendo. Jesus, quando ele instituiu a ceia do Senhor, ele colocou termo, ou ele colocou fim à Páscoa, né? A Páscoa, a Santa Ceia é a Páscoa do novo Israel, ou seja, a Santa Ceia é exatamente a Páscoa da igreja, é a celebração que a igreja faz. Porque ali em Israel, quando eles comemoram a Páscoa, ele está dizendo: olha, o cordeiro foi morto em nosso lugar, né? Um cordeiro morreu em lugar dos nossos primogênitos. Poderia ter sido o meu filho, mas não foi, foi um cordeiro. Mas isso apontava, isso era algo simbólico, que apontava para algo maior, que o Cordeiro de Deus viria, né? Um dia, um dos patriarcas perguntou para o seu pai: pai, eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas e o cordeiro, aonde está? Não sei se você lembra quem foi essa figura que falou isso, não é? Foi quem? Foi o Isaac que falou isso para o seu pai Abraão. E o que Abraão respondeu para ele? Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Deus proverá o cordeiro para si. E aí, muitos anos depois, João aparece batizando lá no deserto da Judéia,
e de repente aparece lá um homem judeu, comum entre os judeus. E quando João Batista vê ele vindo, diz assim: olha, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac pergunta: onde está o Cordeiro? Quase 2000 anos depois, João Batista responde: Isaac, olha, o Cordeiro está aí, olha. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ler nos escritos aos Hebreus, principalmente do capítulo 10, você vai ver que o sacrifício que Israel fazia, todos os anos, tinha que se repetir. Mas o de Jesus é perfeito porque foi uma vez só. A Bíblia diz que ele ofereceu o sacrifício de si mesmo e assentou-se. A gente só pode assentar quando? Quando está tudo pronto, a tarefa está terminada. A Bíblia diz que os sumos sacerdotes nunca podiam sentar, sempre tinham que estar oferecendo sacrifício. Mas Jesus ofereceu-se a si mesmo e sentou-se. Isso é maravilhoso, amém, irmãos? Então, quando o Senhor começou a formar o novo Israel, ele colocou a ceia do Senhor no lugar da Páscoa. Então nós celebramos aqui nessa igreja, todos os meses, nós lembramos da morte do Senhor, até que ele venha, até que ele desça para nos levar para estar juntamente com ele. Mas embora a forma disso mudou, de alguma maneira, mudou a forma, o significado da Páscoa e o significado da ceia do Senhor nunca mudou. É o mesmo, amém? O Senhor tomou para si o significado espiritual. Jesus, ao falar ali, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, ele pega o significado espiritual da Páscoa, não é? Israel trabalhava com ritos e sombras, e Jesus pega o significado espiritual da Páscoa e começa a falar disso com seus discípulos, Apenas eu vou falar da Páscoa com a sua relação com a mesa do Senhor, não é? Com a sua relação com a mesa do Senhor, eu penso que talvez nós somos um pouco aptos a nos esquecer que há dois lados aqui nessa questão da celebração da ceia do Senhor. E nós passamos a maioria do tempo olhando só para um lado, o lado do simbolismo. É muito bonito tudo isso, mas temos que ver o lado espiritual das coisas. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso. Quando você se acerca à mesa do Senhor, o que você está fazendo? Paulo diz assim: gente, todas as vezes que você comer esse pão e beber esse cálice indignamente, e foi nos ensinado que é comer e beber em pecado, não é? E que temos que nos limpar de todo o pecado para participar da ceia. Isso é o que sempre falou conosco. Sempre disseram para a gente isso aí. Conserta com seus inimigos, faz tudo para o dia da ceia, Você tem que viver uma vida santa não para participar da ceia, você tem que viver uma vida santa para ir para o céu, para caminhar com Deus, para andar com Deus, para chegar no céu. É para isso que você tem que ter uma vida santa. Não é só um dia do mês, é todos os dias do mês. Você precisa ter uma vida de santidade, não é? A Bíblia ensina isso. Mas quando Paulo fala de tomar a ceia indignamente, ele não está falando de tomá-la em pecado, não é? Ele está falando aqui de não entendermos o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo. Ele vai dizer: não discernindo o corpo do Senhor. Você não compreende o que você está fazendo ao participar da mesa do Senhor, ao participar do corpo e do sangue de Jesus. Você precisa entender o que você está fazendo antes de você poder participar. Porque quando você faz isso, você pode estar traindo condenação para si mesmo, não é? Você pode, por não entender, você pode trazer problema para a sua vida. É o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer: por isso, muitos de vocês estão fracos, estão doentes, e muitos até morreram. É claro que a referência que Paulo faz aqui de morte não é morte física, mas sim morte espiritual, enfermidade espiritual e doença espiritual, que muitas vezes se apega a nós. Deus me deu uma palavra ontem a respeito do sangue de Jesus. Eu estava meditando nessa palavra para trazer para vocês essa que eu estou falando, e de repente um texto de Apocalipse capítulo 12, o Senhor abriu a minha mente para algo muito especial, que é exatamente essa questão do sangue de Jesus. E muitas vezes isso está ligado à ceia do Senhor, está ligado ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, e precisamos ter esse entendimento, porque isso vai trazer paz e libertação para a sua vida.
entender de fato, não é? O que representa o sangue de Jesus, aquele sangue inocente que foi derramado ali na cruz do Calvário por nós, né? Exatamente esse versículo, muito obrigado. E eles venceu por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Deus me abriu a mente para algo muito interessante, vou pregar essa mensagem breve aqui para vocês, mas hoje vamos falar disso aqui. Ora, nós nunca podemos fazer demasiado daquilo que o Senhor tem feito por nós, nós não podemos retribuir a Ele tudo que Ele fez por nós. O que podemos é compreender que tudo que Ele fez e é perfeito e é para sempre. Não há necessidade de nós pensarmos que nós de alguma maneira podemos fazer algo para nos santificar. A santificação tem a ver com algo imputado sobre nós. Quando você aceita Jesus como Salvador, a santidade de Cristo se torna a sua santidade. Porque mesmo o mais puro de nós que está aqui presente nesta manhã, ainda assim diante de Deus somos pecadores e estamos indo para o inferno. Estão entendendo, irmãos? Estão aí? Mas nós nos tornamos santos quando nós entendemos que o que Cristo fez é uma vez e para sempre, e Ele fez isso por nós, para que possamos ter a vida eterna por meio do seu sangue. Então a mesa do Senhor sim fala de coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós, mas também fala daquilo que devemos fazer por Ele, da nossa caminhada e daquilo que devemos fazer como servos do Senhor. Se digo isso, é apenas para chamar a sua atenção para aquilo que todos os meses a gente está aqui participando. Estamos aqui tratando aqui nos nossos cultos de Santa Ceia. Mas ao lermos Êxodo capítulo 12, o texto que nós lemos, eu creio que todos nós conhecemos esse capítulo. Ele fala da Páscoa, é um capítulo longo e vai explicar certinho como deve ser a celebração da Páscoa. É aqui que temos o relato da primeira grande Páscoa de Israel, o primeiro grande acontecimento, e fala aqui, essa primeira grande Páscoa, ela fala da noite, quando Israel saiu do Egito. Então, pegando por aqui, nós vamos tentar entender um pouco da mesa do Senhor. A Páscoa, para Israel, ela foi o clímax de um poderoso conflito entre Deus e todos os deuses do Egito, conforme nós lemos aqui no texto que acabamos de ler. Foi o clímax. A celebração da Páscoa foi o ponto mais alto, não é? Dessa peleia que estava acontecendo entre o Senhor, o nosso Deus, e os deuses do Egito. Observe que cada praga que foi lançada sobre o Egito, na verdade ela foi lançada sobre os deuses do Egito. Porque tudo aquilo que foi atingido no Egito, como o rio Nilo, não é? A praga das rãs, a praga da escuridão, a praga, as 9 e as 10 pragas, foi exatamente um golpe sobre os deuses do Egito. O Nilo era um deus, o sol era um deus, a rã era um deus, não é? E assim sucessivamente, cada deus do Egito foi ferido. O gado era deus, não é? E assim vai por aí afora. E Deus foi atacando e foi trazendo... foi ferindo cada um dos deuses do Egito e mostrando que esses deuses não tinham nenhum poder diante do Deus de Israel, que estava ali. Então o clímax de tudo isso, dessa peleia aí, acontece exatamente com a morte dos primogênitos, que é a 10ª praga. Todos os deuses do Egito, eles representavam o príncipe deste mundo. Claro que por trás de um Deus está sempre um demônio. Por trás de um Deus, de um ídolo, está sempre um demônio sendo adorado. Então, se você tem ídolo na sua casa, saiba de uma coisa: você está adorando a demônios, porque por trás de um ídolo existe sempre um demônio sendo adorado. Aquele ídolo, Paulo diz: o que são os ídolos? E ele mesmo responde: os ídolos não são nada. E as coisas sacrificadas aos ídolos também não é nada. O problema é o que está por trás de um ídolo. E o Senhor ataca exatamente o que está por trás desses ídolos, toda a força maligna. E os deuses do Egito disseram, quando Moisés chega lá, olha, o Senhor mandou dizer, o Deus de Israel mandou falar com vocês, deixa o meu povo ir. Qual foi a resposta de Faraó, representante de todos os deuses do Egito? Eles disseram: olha, quem é o Senhor? Quem é esse Deus que está falando comigo e dizendo que eu devo deixar Israel sair? Ele não é Deus coisíssima nenhuma.
E a resposta foi: esse povo não vai sair, esse povo vai ficar aqui, eles são nossos escravos e vão continuar nossos escravos. Não era apenas Faraó e os egípcios falando, por trás de tudo isso estava o diabo dizendo: eu vou sacrificar, eu vou escravizar a nação santa. Quem são eles para sair daqui? Impossível, impossível. As forças espirituais do mal, por detrás dos egípcios e por detrás dos ídolos, dizia: não vão sair. E o que aconteceu? Eles ficaram lá no Egito, irmãos. Deus entrou em batalha, meu querido. E Deus falou: vou acabar com cada deus dessa nação, cada ídolo, eu vou desferir um golpe sobre ele, todos eles, todos eles, todos eles. E aí vem a última praga, que era a praga contra o primogênito daquela família, de cada família. Eu não sei se para a nossa cultura isso não tem muito peso, mas para a cultura daquele povo, daquele tempo, o primogênito era tudo. O filho primogênito era a esperança da família, era o sacerdote da família, era aquele que representava e que significava a continuidade da família. Então a morte do primogênito significava que as famílias estariam todas arrasadas, não é? Então o ponto aqui que eu quero que vocês observem, anota aqui o que acontece no dia da Páscoa, né? Antes que nada, é que a Páscoa marca o ponto culminante de tudo, onde Deus dá o último golpe e o próprio Faraó e todos os egípcios dizem: gente, sai daqui porque não tem jeito mais, se vocês continuar aqui, nós vamos morrer todo mundo, então saiam todos vocês, não permaneçam aqui. Amém, irmãos? Igualmente, trazendo isso para o dia do nosso Senhor, da mesma maneira, quando Jesus tomou o significado da Páscoa em sua pessoa e seu sangue, ele entrou em um grande conflito com todos os poderes das trevas. Em João capítulo 12, verso 31, quando Jesus estava a caminho da cruz, coloca para mim João 12, 31, e ele vai dizer uma palavra para os seus discípulos. O que ele diz? Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus está dizendo: a luta agora ela vai chegar no seu ponto mais alto. Até aqui ele tem lutado lá desde que eu nasci, eles têm lutado para me destruir. Mandaram soldados matar lá em Belém todas as criancinhas, mas não puderam, porque o Senhor o escondeu lá no Egito. Amém? Tentaram de várias maneiras destruir o Filho de Deus, mas não puderam. E Jesus disse: agora é o ponto alto de tudo, dessa batalha, desta peleja. É o momento em que o príncipe deste mundo será julgado e será expulso. Oh, glória a Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo para a gente aqui. Olha, o diabo tem dito assim: olha, essa humanidade é minha, eu controlo eles, eu mando neles, eles podem fazer, eles têm que fazer o que eu quero. Mas Jesus diz: você está enganado, Satanás. Com a minha morte, eu vou desferir um golpe sobre você. E lá em João 16 vai dizer isso, né? O Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque vocês não creram em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está o quê? Julgado. Ele já está julgado. Irmãos, o inimigo não pode contra você. Às vezes eu vejo crente com medo dessas forças malignas. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram todos derrotados. O que está escrito na palavra de Deus em Colossenses 2:15? Quem conhece esse verso aí? Isso é maravilhoso, esse verso. Para mim é um dos versos mais que eu gosto de ler com a boca cheia. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles onde? Na cruz. Você pode dar um aplauso para Jesus, irmão? Pode? Ele triunfou sobre principados, potestades, poderes das trevas, expôs eles à vergonha. Oh, glória a Deus. Eu gosto do capítulo 4 de Efésios, onde Paulo, ele escreve dizendo assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Sabe o que isso quer dizer? Quando um general vencia o outro,
ele o amarrava e fazia ele andar atrás dos seus cavalos, puxando ele e expondo ele à vergonha, dizendo: você é derrotado, você é derrotado. E todas as pessoas que olhavam diziam: ele é um derrotado. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele amarrou Satanás e seus demônios e diz: vocês estão derrotados. Há um caminho para Deus, amém? Quando Jesus lá na cruz diz: está consumado, ele está dizendo o quê? Há esperança para o mundo, e há esperança para as pessoas, há esperança para os homens. Isso é a cruz, aleluia. A cruz do Senhor Jesus foi o clímax da grande batalha contra os poderes do mal, onde o caminho para Deus foi aberto e você hoje pode se achegar a Ele. Oh, aleluia. Quando Jesus falou que tinha que partir, os discípulos disseram: Senhor, não faça isso. Ele disse: eu tenho que ir, porque dentre muitas coisas que a minha morte vai trazer para vocês, aleluia, ela vai permitir vocês ter um acesso a Deus, um acesso à presença de Deus. O que o escritor aos Hebreus diz para nós? Tendo, pois, irmãos, o quê? Ousadia, diga coragem, ousadia, para entrar onde? No santuário de Deus. Através de quê? Através do novo e vivo caminho, que quem fez? Jesus fez. Através de quê? Através do seu sangue, aleluia. E temos um grande sumo sacerdote perante Deus. Por isso chegue com confiança diante da presença de Deus. Chegue com confiança, aleluia. O seu adversário, o seu acusador já foi derrotado, já foi, aleluia, vencido pela cruz. Não tenha medo, irmão. Entre com ousadia, com confiança. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o primeiro significado da mesa do Senhor. A mesa do Senhor significa que nós somos trazidos à grande vitória do Senhor Jesus sobre todos os poderes do mal. Aleluia. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, irmãos. Nós nos esquecemos que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem se esquece desse versículo aí? Quem conhece esse verso? Aleluia. Somos mais do que vencedores. Aleluia. Paulo diz: eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque eu estou certo que nada disso pode me separar, porque eu sou mais do que vencedor. Através de quem? Através daquele que me amou. Eu sou mais do que vencedor. Oh, aleluia. Quando o diabo disser para você que você não pode, você lembra da mesa do Senhor e de Satanás: você já foi vencido. Você não tem mais poder. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Há uma presença gloriosa de Deus em mim que você não pode resistir isso. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A segunda coisa em relação à Páscoa, já estou chegando para o final porque o relógio corre demais, não sei porquê, é que o foco da Páscoa era o filho primogênito. Os filhos primogênitos de Israel foram preservados, e os dos egípcios foram irmãos mortos. A Bíblia diz que na casa dos egípcios havia choro, mas na casa dos israelitas nem um cachorro mexia com a pata. Está escrito lá. Nem um cachorro latiu naquela noite, de tanta paz que havia ali. Amém? Mas o que isso tem a ver conosco, irmãos? Tem tudo a ver conosco. Hebreus capítulo 12, se não estou em erro, verso 23. A palavra de Deus diz que nós fazemos parte de uma igreja. A igreja dos primogênitos, é isso mesmo. Quem faz parte da igreja dos primogênitos aqui? Diga: eu sou primogênito. Na minha família eu sou o 8º filho de 11. Eu não sei onde você está entre os seus irmãos aí. Talvez você seja mesmo o primogênito da sua casa. Mas mesmo que você não seja, você seja o filho menor. Mas quando você aceita Jesus, você passa a fazer parte da igreja dos primogênitos. Escrito lá no céu, aleluia. Aqueles que foram preservados, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, aleluia. Então, a Páscoa tem a ver com a morte dos primogênitos.
Lá na terra do Egito, a destruição estava ali. Mas na casa dos israelitas, todos os primogênitos foram preservados. Tem primogênito aqui? Tem? Oh, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia. Sabe por que você é o primogênito e foi preservado? Porque na ombreira, aleluia, da sua casa, nas vigas, você passou o sangue do Cordeiro, sabia? Tem uma marca lá, tem uma marca lá, tem uma marca lá. Paulo disse isso lá em Gálatas 6, ele vai dizer, olha, a partir de hoje ninguém me molesta mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Tem a marca de Jesus aí? Pergunta ao teu irmão, tem marca de Jesus aí? Aleluia! Quando o anjo destruidor vier, ele vai olhar para a marca de Jesus e vai falar, isso aí é dele, não podemos mexer aqui não. A proteção sobre ele, a proteção sobre ela, a proteção sobre esta casa, aleluia, aqui pertence ao Senhor, aqui pertence ao Senhor. Quando o sangue está nas ombreiras e na viga, aleluia, a proteção de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus em Êxodo 12 a 14 diz, quando eu vir ao Egito para ferir todos os primogênitos, quando eu ver o sangue não farei nada aos primogênitos dessa casa, eu preservarei todos os primogênitos vivos, porque o sangue vai estar lá, aleluia. A terceira coisa, estou indo muito rápido aqui, a terceira coisa acerca da Páscoa. A Páscoa traz aqui para nós um quadro que há por trás desse capítulo 12, que é o anjo que vem para matar. O anjo que vem para destruir é um anjo que é ordenado a matar os primogênitos, ele vem, não é? Há uma passagem na Bíblia, onde o Senhor conta uma parábola aqui, ali aos seus discípulos, capítulo 19 de Lucas. O Senhor conta uma parábola aos discípulos a respeito de um rei, que ele aluga uma vinha, não é? Aluga uma herdade aos seus empregados, e eles não fazem caso daquilo. E então o que o rei faz? Ele vem depois, né? E envia na frente o seu capataz, para que possa matar todos aqueles que resistiram à dominação daquele rei, que resistiram e que não quiseram que aquele rei governasse sobre eles. E o texto vai dizer que a palavra ali no capítulo 19, versículo 14, do livro de Lucas, a palavra deles é exatamente essa: olha, eu não quero que esse homem reine sobre nós, né? Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, nós não queremos que esse reine sobre nós. Esse é o pensamento do mundo. O mundo não quer Jesus e nem quer que Jesus reine sobre eles. O Egito não queria Deus e perguntou quem é esse Deus. Agora Deus envia na frente, né, o seu anjo, o anjo destruidor. E esse anjo vem, e a ordem para esse anjo é o quê? Você vai passar pela terra do Egito, e eu vou deixar um sinal, se você deve ou não deve destruir o primogênito daquela casa, né? Você vai, se você vê o sangue, você não faz nada, mas se você não vê o sangue, você pode entrar e destruir. Então esse quadro está por trás da história da Páscoa. Quando eu vejo sangue, eu passo por alto. A mesma coisa é hoje, né? Da mesma maneira hoje, quando o sangue de Jesus está colocado em nossos corações, e hoje muitos crentes, eles brincam com isso, né? Qualquer coisa, sangue de Jesus, qualquer coisa, não é? Banaliza o sangue de Jesus. Isso não é bom. Porque o sangue de Jesus é a garantia, né, do selo de Deus sobre você. É a marca do Senhor sobre a sua vida. A marca de que você é redimido, você é protegido e que ninguém deve tocar em você. A Bíblia diz claramente, ninguém pode tocar nos meus ungidos. Isso aqui não está falando de pastores, está falando de Israel, não é? E em uma aplicação profética está falando de todos os crentes. Ninguém pode tocar em você. A Bíblia diz, o Senhor falando que nós somos guardados, lá em João ele vai dizer, e somos guardados e o maligno não nos toca. Ele não pode tocar na vida de nenhum crente. Ele não pode tocar na vida de nenhum servo de Deus. Pastor, estão fazendo bruxedo para mim. Há igrejas que são especialistas em tirar bruxedo, em resolver esses problemas aí.
Agora, contra os filhos de Deus não há encantamento. Se você tem o sangue de Jesus na sua vida, podem fazer 1000 bruxedos contra você, nenhum vai pegar e nada vai chegar. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tenda do servo de Deus, aleluia, porque o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, Ele é aquele que nos guarda, Ele está sempre conosco. Oh, louvado seja Deus, você tem a proteção do sangue, irmão. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas você é eterno. Eterno, pastor, já vi muitos crentes morrendo. Você é eterno até que você cumpra a missão que Deus te deu aqui na terra. Quando ela terminar, Deus fala, vem para cá. Não adianta você resistir, porque é um momento seu mesmo, não é? Mas até lá ninguém pode te tocar. Ninguém pode tocar em você, aleluia. Eu gosto de Paulo. Paulo está dentro do navio afundando, não há esperança para ninguém naquele navio. E ele diz para o chefe do navio, olha, fica tranquilo, Deus falou comigo, aleluia, nesta manhã, que ninguém vai morrer aqui nesse barco aqui, todos nós vamos viver. O capitão deve ter pensado, esse rapaz é doido, ele está pensando o que? Onde nós estamos? Será que ele entende de navegação? Vamos morrer todo mundo. Mas Paulo falou, Deus que eu sirvo me apareceu esta manhã e falou comigo, não temas, Paulo, você vai pregar lá em Roma, e não importa se esse navio vai afundar ou o que vai acontecer, você vai chegar em Roma. E Deus falou com ele ainda, olha, todos que estão nesse barco com você, eu tenho dado a você, todos. Eu creio que toda aquela gente se converteu, irmãos, até aqueles presos que estavam junto com Paulo, não é? Era acho que duas centenas de pessoas mais ou menos que estavam naquele barco. Todos foram salvos, eu creio. Porque Deus falou, todos que estão neste barco, eu tenho dado a você. Não só para a preservação da vida, mas eu creio que também para a salvação da alma. E eu quero terminar, irmãos. Uma outra coisa, por agora já termino. A Páscoa marcou a absoluta divisão entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E o sangue de Jesus, aleluia, quando você for para a mesa do Senhor, você tem que ir com essa imagem na sua cabeça. Isso aqui marca a divisão entre aqueles que é de Deus e aqueles que não são de Deus. Talvez você seja de uma religião, talvez você pertença a alguma comunidade, talvez você pertença a alguma igreja, alguma nomenclatura de igreja aqui deste mundo, mas não pertença ao Senhor. Mas a ceia do Senhor, ela marca a divisão disso aí. Aleluia. A Bíblia diz a respeito do Senhor, ele diz que o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe quem é dele. Ele sabe, nós estamos aqui, essa multidão de pessoas aqui nesta manhã. Deus sabe quem é dele, e eu espero que todos sejam dele. Espero que todos nós sejamos dele, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz essa distinção, há essa separação. Aleluia. Deus sabe quem são os seus. E a ceia do Senhor, como a Páscoa, ela marcava exatamente essa divisão. Marcava exatamente esse ponto. Se você vê na história de Cristo, quanto mais ele caminhava em direção à cruz, tanto mais ficava evidente de quem era dele e de quem não era dele. Vocês já observaram isso na Bíblia? No começo, a Bíblia fala de uma grande multidão que seguia Jesus. No capítulo 6, quando Jesus fala assim, olha, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, muitas daquelas pessoas que seguiam Jesus já não seguiam mais, né? Aí ficou só os 12. Aí Jesus vira para os 12 e fala, vocês querem ir embora também? Aí Pedro fala assim, olha, Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. E no capítulo 9 você vai ver a distinção clara. Ali o grupo que são discípulos de Moisés e o grupo que são discípulos de Jesus. Aquele sacerdote vai dizer, nós somos discípulos de Jesus, seja você discípulo dele. Ali já estava a divisão feita. Irmão, o Senhor Jesus, o sangue dele que foi derramado na cruz, marca a divisão, a distinção entre aqueles que são e aqueles que não são de Deus. Se você tem a marca do sangue de Cristo na sua vida, e você é salvo, isso vai marcar a diferença na sua vida. Amém? O mundo pode não reconhecer isso, mas os demônios certamente reconhecerão. Eles sabem quem são os de Deus. E Deus sabe quem são os de Deus. Quem são os seus?
Às vezes você está na igreja, aquele cristão tranquilinho, sossegado. Pastor, olha, não passa nada comigo, está tudo em paz na minha vida. Toma cuidado com isso. Porque aqueles que vivem piamente em Cristo Jesus padecem perseguição e sofrem perseguição. Então a perseguição e as provações nessa vida é sinônimo de estar seguindo a Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Eu creio que agora vocês entendem o que eu quis dizer no começo, a respeito do perigo, que é de esquecermos de algo de grande significado, que é a ceia do Senhor. De nós muitas vezes não darmos valor a isso, não é? Muitas vezes nós não valorizamos isso. E eu quero chamar a sua atenção para você viver uma vida consagrada a Deus. Que você reconheça Jesus como o Senhor da sua vida, como aquele que está acima de todas as coisas. Que você possa reconhecer que não pertencemos mais a este mundo, pertencemos ao Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento espiritual. E agora, quando vamos chegar à mesa do Senhor, que possamos lembrar dessas coisas. Eu sou de Deus, eu pertenço a Ele, eu pertenço ao Senhor. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta palavra, e vamos celebrar a ceia. Senhor Deus, obrigado por tudo que Tu fizeste por nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é poderosa para mudar o rumo, ó Deus, das nossas vidas. Tua palavra é maravilhosa e o Senhor conhece, ó Deus, cada coração aqui presente. E eu peço a Ti neste momento que ministre em cada vida neste lugar. E que o Senhor fale com cada um de nós de uma maneira especial, Deus, nos fazendo entender que a Tua morte na cruz foi o ponto alto, ó Deus eterno, dessa grande batalha que foi travada. E que houve vitória, Pai, e que nós somos vencedores, estamos do Teu lado. Pois a vitória da cruz é a nossa vitória. Porque quando Tu morreste, nós morremos contigo. E quando Tu ressuscitaste, juntamente contigo nós ressuscitamos, para uma viva esperança na Tua presença, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus.